Amém? E a Bíblia vai falar assim: quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Amém? A Bíblia está querendo se relatar sobre uma visão que João teve. João, na ilha de Patmos, enquanto muitas pessoas achavam que João estava morto, enquanto muitas pessoas olhavam para João e achavam que João não tinha mais esperança, que João não servia mais para nada, mas Deus usou de estratégia o que os imperadores fizeram com João, colocando ele naquela ilha para mostrar o Apocalipse, o fim. Então, um ponto mais interessante que eu achei quando eu comecei a ler Apocalipse, que enquanto muita gente estava numa situação que ninguém dava nada, Deus inverteu aquela situação e usou de providência naquela situação uma visão que Deus deu para João. E nessa visão que João teve, João vê várias coisas. E uma delas que João vê é esse capítulo 13 que nós estamos lendo. Os dois monstros que João viu. E o que eu acho mais interessante dessa mensagem é que a Bíblia fala que esses dois monstros, eles estavam esperando o dia e a hora para poderem matar a terça parte da humanidade que estava viva naquela época. E o que eu acho mais interessante é que quando eu li o versículo 10, eu me identifiquei com esse versículo. Quando eu li esse versículo várias vezes porque esse versículo me impactou. E na hora que eu li esse versículo, eu quis trazer nos dias de hoje. O que está acontecendo nos dias de hoje? O que vai acontecer daqui para frente? E nós temos que permanecer firme, mesmo com as perseguições, mesmo com tudo que vai vir, nós temos que firmar cada vez mais e mais na rocha, que é Jesus. Mesmo que nós temos que ser presos por causa do Evangelho de Deus, nós temos que ser presos por causa do Evangelho. Porque se nós puxarmos a igreja primitiva, se nós puxarmos a igreja de Paulo, na época de Tiago, na época de João, nós vamos ver que cada um, Tiago, Pedro mesmo, teve uma morte de cruz, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. João foi morto a fio da espada. Tiago, ele foi, se eu não me engano, Tiago também foi morto a fio da espada, irmão. E vários outros. O único que não foi morto foi João. Então todos os outros eles foram mortos drasticamente. Então, da mesma maneira que eles se entregaram para o Evangelho, para ter a coroa da vida, não vai ser diferente para nós. Porque a Bíblia fala que o céu, ele é tomado pelo esforço. Ninguém vai para o céu de mão beijada. Ninguém vai para o céu na porta larga. Jesus ele deixou bem claro que não seria fácil, mas que ele estaria conosco. Isso Jesus deixou. E o que eu acho interessante, que na época de Daniel, dessa época para cá, dessa época para lá, quando Daniel foi jogado nas covas dos leões, historiadores falam que aquele cenário ali, era um cenário que as pessoas, elas eram jogadas, os cristãos, eles eram jogados para serem devorados por causa do Evangelho de Deus. E muita gente está abandonando o Evangelho por um prato de lentilha. Muita gente está abandonando o Evangelho por uma leve perseguição. Mas o que as pessoas já passaram por o Evangelho está aqui hoje. Se nós sacudíssemos essa Bíblia e apertasse ela, essa Bíblia ia jorrar sangue. De tanto sangue que foi derramado para essa Bíblia para hoje. Então o que eu quero deixar no coração de nós hoje, mesmo que nós fomos presos, mesmo que nós fomos perseguidos, mesmo que nós fomos caluniados, é tudo por causa do Evangelho. Tudo que nós fazemos por causa do Evangelho, isso não é em vão. Tudo que nós fazemos por causa do Evangelho é uma recompensa maior que Deus está preparando para nós. Irmão, então nós temos que nos alicerçar cada vez mais e mais. E como foi dito na última palavra que o meu tio pregou, tempos estão vindo, novos tempos. Está sendo tempo de nós clamarmos Jesus no barco. Enquanto os discípulos estavam no barco, estava tudo bem. A partir do momento que começou a vir o vendaval, a vir a tempestade, os discípulos começaram a clamar o mestre: ô mestre, nós vamos morrer. Então o que meu tio estava querendo dizer naquela palavra aquele dia, que é o quê? Enquanto estava tudo bem, ninguém estava clamando a Jesus
Agora, quando o tempo começar a apertar, nós temos que se dobrar perante os pés do Mestre. Porque novos tempos irão vir. E só quem tiver alicerçado na rocha que é Cristo, só quem pagar preço, só quem viver uma vida de oração perante Deus, vai aguentar esse vendaval. Então essa é a palavra que eu quero viver nos seus corações de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Essa é a palavra, irmão. Vale a pena ser preso, vale a pena ser caluniado. Porque a Bíblia fala que nunca passou, nunca vai passar o que Deus preparou para nós no coração do ser humano. Então é essa palavra que eu deixo no coração de Deus.